Tô na dúvida aqui, bicho. Esse vinho aqui é de clima quente ou clima frio? Mas, pô... Ó, esse conceito a gente usa muito, a gente que trabalha com vinho, a gente usa muito e eu vou te explicar ele hoje. Isso vai te ajudar a desvendar um vinho às cegas e também desvendar aí a tua preferência pessoal para um vinho que está na sua taça, beleza? Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz, este é o canal Vinhos de Bicicleta e vem conferir esse conceito importante aqui comigo. Galera, aviso rápido, hein? Temos cursos presenciais aí disponíveis agora em novembro de 2022, curso presencial de Novo Mundo aqui na sede da Vinhos de Bicicleta em São José dos Campos e nossa primeira turma linda lá em Salvador. A gente vai dar o curso essencial de vinhos, nosso primeiro curso, o mais abrangente aí do mundo dos vinhos. Então, para todo mundo que é do Nordeste, que acompanha nosso trabalho, tá aí a oportunidade de a gente se conhecer, degustar um vinho juntos e ainda aprender sobre vinhos. Vou deixar tudo aí na descrição para vocês. Bom, pessoal, a gente sabe que para muitas pessoas o mundo dos vinhos pode ser complicado, né? Às vezes complexo demais, mas de fato existem alguns conceitos aí que são fundamentais e eles são até fáceis depois que você aprende e te ajudam muito na degustação. O mais legal disso é, você além de usar essa dica para saber de onde vem aquele vinho, ou pelo menos ter uma ideia de como foi feito aquele vinho, vai te ajudar também a descobrir se aquele vinho é ou não legal para o teu paladar e o porquê. Só que antes de te contar essa dica valiosa aí, deixa o seu like no nosso conteúdo, porque a gente faz com muito carinho aqui e ajuda esse conteúdo a chegar para cada vez mais pessoas. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, fica aqui nosso convite, que toda semana tem conteúdos fresquinhos, episódios muito bacanas sobre o universo dos vinhos para você curtir com a gente, beleza? Então vamos lá. Bom, para começo de conversa, uma das coisas mais importantes do universo dos vinhos é o clima onde a videira foi cultivada. Porque clima quente e clima frio faz vinhos completamente diferentes. E às vezes você nem sabe do porquê que esse vinho aqui não me agradou muito. E às vezes você põe a culpa na uva. Mas na verdade o clima tem muito mais influência do que até a própria uva que foi usada para a elaboração daquele vinho. E quando a gente fala de clima, né, clima quente ou frio, a latitude importa até mais com o fato de a região estar no velho mundo, né, continente europeu, ou no novo mundo, que pode ser América do Sul, Estados Unidos, Austrália, África do Sul. Eu vou te dar um exemplo disso até. Quando a gente pega os vinhos da uva Pinot Noir feitos lá no Oregon ou no estado de Washington, por exemplo, lá nos Estados Unidos. São vinhos dessa casta que são muito bacanas, eles são muito elegantes e eles são comparáveis aos vinhos da Borgonha, que é onde nasceu essa uva lá na França. Porque os vinhos são semelhantes, eles têm características semelhantes. Mas poxa, eu tô falando de uma região lá nos Estados Unidos e de outra região lá na França. Por que os vinhos são semelhantes? Porque a latitude do estado de Washington nos Estados Unidos se assemelha à latitude da Borgonha, da região da Borgonha na França. Isso interfere diretamente no clima dessas regiões, que acaba sendo um pouquinho mais fresco, um pouquinho mais frio, e aí os vinhos elaborados nessas regiões acabam apresentando características que são parecidas, não são iguais, mas são parecidas, né? Em linhas gerais, só para você saber, se a latitude da região que está cultivando aquela uva para fazer o vinho está mais próxima da linha do Equador, em teoria, aquela região tem um clima mais quente. Em contrapartida, se aquele local está em uma latitude que está mais próxima dos polos, né, tanto polo norte como polo sul, então, em teoria, o clima vai ser mais frio, um clima mais fresco. Então, isso vale muito para o mundo dos vinhos. Agora, o que mais vai influenciar, então, nesse clima? Que não é só a latitude. A altitude influencia demais também. É só a gente reparar aqui. Eu tô aqui em São José dos Campos, interior de São Paulo. Se a gente sobe um pouquinho aqui e vai para Campos do Jordão, meu amigo, o inverno ali, ó, é rigoroso. Tem ano que chegou até a nevar lá. Teve geada em Campos do Jordão. Aqui em São José, raríssimo. Vi uma vez na vida um pouquinho de gelo aqui, de geada, mas raríssimo. Por que que lá em Campos é mais comum? Por que que lá é mais frio? Porque lá a altitude é mais elevada. Então isso é uma coisa que você precisa considerar também.
a latitude de onde está aquela região e se aquela região tem uma altitude mais elevada ou mais baixa, mais próxima do nível do mar. Agora, o que mais, né? Já falei de latitude e de altitude. Composição de solo também. Você acredita? Composição de solo também interfere aí em como está sendo cultivado aquele vinhedo? Por quê? Vou te dar um exemplo também que vai ajudar aí a assimilar. Se aquele solo for mais argiloso, né, tiver uma composição mais voltada para argila, pensa que ele vai reter mais água, né? Porque joga um balde de água aí, uma tigela de água aí numa argila, num pote de argila. Aquela água vai ficar mais retida ali, é pouca drenagem. Então, os solos mais argilosos, né, de vinhedos que estão sendo cultivados em solos mais argilosos, é um solo que retém mais água e por isso esse solo é naturalmente mais frio. Do outro lado, se a gente pega um solo mais rochoso, mais pedregoso, aí é um solo que drena bastante água e ainda recebe calor durante o dia e consegue irradiar esse calor durante a noite para as videiras, né? Então é um solo naturalmente mais quente. Pô, tem um exemplo clássico disso daí, região de Bordeaux na França. De novo, a França aí sendo pega como exemplo, é boa. A França é legal, né? Não é à toa. Você pega o estuário de Gironde ali, corta a região de Bordeaux na França, né? Um grande rio ali, né? Uma conjunção de dois rios que faz um grande volume de água, cortando a região de Bordeaux praticamente no meio. Margem direita, solo mais argiloso, ou seja, solo mais frio. Então eles precisam plantar lá uvas que não precisam de uma maturação muito tardia para se desenvolver. O caso da Merlot, é a rainha da margem direita de Bordeaux. Agora, quando a gente fala de margem esquerda, o solo é mais pedregoso, ou seja, um solo mais quente, com menos água. Aí o que acontece? Eu posso plantar uma uva que depende de uma estação, de um verão mais longo, né? De um clima um pouquinho mais quente. Daí a Cabernet Sauvignon se dá bem. E não é à toa que na margem esquerda de Bordeaux, a Cabernet Sauvignon é muito cultivada. Olha só que legal, né? Uma mesma região que está ali praticamente na mesma latitude, mesma altitude, mas a composição do solo de cada margem do rio acabou determinando o tipo de uva que está sendo plantada, porque interferiu na temperatura dos vinhedos. E aí, lógico, né? Tem influência de chuvas, de quantidade de vento, de insolação na região que também vão mudar. Mas em linhas gerais, só para você saber, o que mais interfere é isso: latitude, altitude e composição de solo. Isso aí vai determinar se aquele vinho tem um caráter de clima frio ou um caráter de clima quente. Bom, agora que você já sabe quais são os fatores que interferem diretamente na temperatura de um vinhedo, então eu vou te ajudar a entender qual é o estilão daquele vinho, né? Qual é o estilão de um vinho de clima quente e qual é o estilão de um vinho de clima frio. Vamos lá, vamos começar com o clima quente. Tem que pensar que nesses locais a uva amadurece com mais facilidade, mais rapidamente. Então o que ela vai concentrar nesse amadurecimento? Ela vai concentrar taninos mais macios, mais aveludados e mais concentrados, vai concentrar mais açúcares e mais intensidade de aromas. E se essa fruta concentra mais açúcar, então depois que eu for fazer a fermentação alcoólica, esse açúcar se transforma em álcool. Então, quando a gente fala de locais mais quentes, a gente está falando de vinhos que são naturalmente mais alcoólicos depois que passam, né, pela fermentação alcoólica. E o que ele perde no clima quente? Ele perde acidez. Se o fruto amadurece muito rápido, ele vai perdendo a acidez, o frescor do vinho, né? Então, o que o produtor precisa fazer para preservar a acidez? Porque um vinho sem acidez, um vinho sem frescor, putz, é um vinho enjoativo demais, né? E ele vai precisar preservar isso lá no vinhedo, lá no fruto. Como é que ele vai fazer isso? Tem várias formas, né? As principais delas. Cuidar da poda verde, que a gente chama. O que é a poda verde? É você cortar excesso de folhas no seu vinhedo. Em uma região de clima quente, o produtor vai fazer uma poda verde mais sutil. Ele vai deixar mais folha ali cobrindo os cachos de uva, justamente para que não tenha tanta incidência solar naquele cacho. E tem outra coisa também, né? O produtor tá vendo ali que o fruto tá amadurecendo pra caramba, às vezes ele não vai esperar o verão acabar para colher lá no final aquele fruto. Se o produtor deixar lá a uva esturricando no vinhedo, ela pode ser que perca quase que por completo lá os seus ácidos, né? Então ele colhe antes para preservar o frescor, para preservar a acidez daquele vinho. Isso é muito comum em regiões de clima quente. Agora vamos então
para a região de clima frio. As características são exatamente opostas, tá? O que acontece ali naquela área de clima mais frio? A fruta consegue preservar mais a acidez, né? O frescor, então são vinhos geralmente muito gastronômicos, né? Com uma acidez mais alta, que a acidez, lembrando, né? Ela ajuda a limpar o paladar, então para gastronomia é excelente, ela causa salivação no nosso paladar, você pode brincar com gordura aí nos pratos, que ela vai ajudar a fazer essa limpeza, só que o amadurecimento dos taninos e dos açúcares é mais demorado, é mais vagaroso, né? Então, você vai ter vinhos menos concentrados, menos intensos, né? Do ponto de vista aromático, eles vão remeter aí a frutas silvestres e a notas herbáceas mesmo, né? Lembrando ali, às vezes, erva ou grama e tal. Essas notas herbáceas e mais rústicas são muito comuns em vinhos de clima frio, né? Isso a gente às vezes quando sente assim, é muito típico para um vinho de clima frio. E como ele não desenvolveu tanto açúcar, então geralmente ele vai ser um vinho menos alcoólico, né? E o tanino que evoluiu ali, amadureceu mais devagar, ele muitas vezes ele vai ter uma aspereza maior também. Então é normal a gente pegar vinhos de climas mais frios e sentir um pouco mais de adstringência de tanino, né? Isso é comum, né? Porque aquele tanino ele está mais áspero, está mais rústico para o nosso paladar. Os produtores têm que se preocupar bastante nessas regiões mais frias, porque tem safras, né? Principalmente de áreas aí que o clima é meio instável, tem safras que o verão acaba sendo muito chuvoso, né? Que o verão é justamente, na maioria dos lugares do mundo, a estação do ano que as uvas estão ali amadurecendo, né? Os cachos de uva estão amadurecendo. E aí, se tiver muita chuva, dilui nutriente dos frutos, deixa o clima frio demais, aí aquele tanino vai ficar áspero demais e não vai ter açúcar suficiente para depois eu fazer um vinho com um teor alcoólico ali adequado, né? Daí que nasceu a técnica de chaptalização, que o Diegão falou aqui recentemente no canal, que é você jogar açúcar no vinho, sacarose, antes da fermentação alcoólica, porque daí você aumenta o teor alcoólico daquele vinho, né? Você jogou açúcar, a levedura come aquele açúcar e transforma em álcool. Então tem regiões mais frias aí que permitem a chaptalização, você adicionar açúcar para tentar aumentar esse álcool. Bom, agora eu falei teoria pra caramba, né? Vamos na prática então, né? Vamos pra prática. Esse que tá na minha taça aqui é o Vega Cubillas Roble, que é um vinho de clima quente, espanhol, tempranillo, né? Inclusive essa casta aí gosta de um clima quente. E aí, quais são as nuances que a gente pega aqui, ó? Pô, fruta madura, chocolate, balatoff, né? Café, tem essas nuances bem marcadas mesmo. E quando a gente põe na boca, tem mais estrutura o vinho, tem mais concentração de tanino, mas esse tanino tá bem aveludado, não tem nada de adstringência de tanino, só que a acidez é realmente mais baixa, como eu falei lá. Até é legal porque esse mês no Clube Vinhos de Bicicleta a gente propôs uma brincadeira para os associados mesmo, sabe? Esse Vega Cubillas aqui que é de clima quente, a gente mandou junto com um Pinot Noir do Casablanca no Chile, que é clima bem frio. Lá tem a corrente de Humboldt, lá no Vale de Casablanca, que deixa ali as temperaturas bem baixas, é uma corrente fria que vem do Oceano Pacífico. E eu mandei para justamente as pessoas fazerem essa brincadeira em casa junto com a cartinha que vai no clube falando dessas diferenças, né? De clima quente e clima frio. Se você quiser conhecer mais nosso clube aí, já fica a dica. Vou deixar o link aqui no descritivo do nosso conteúdo. Então assim, essa pegada de vinho de clima quente é isso. Aroma intenso, bastante nuance de fruta mais passada, de geleia e tal. Taninos mais concentrados e mais aveludados, mais macios, e a acidez um pouquinho mais baixa. Quando a gente vai para os outros vinhos, né, de clima frio, aí você pode esperar menos corpo, menos estrutura, né? Geralmente são os vinhos de médio corpo, a corpo leve, com taninos um pouquinho mais adstringentes ali, você sente mais a secura do tanino, só que a acidez, o frescor lá em cima, para a gente brindar e harmonizar com vários tipos de pratos diferentes. E os aromas acabam ficando mais na fruta silvestre, no morango, na amora fresca, sabe? São aromas mais sutis, mais comedidos ali. Por isso que a gente fala até, né? Vinho elegante. Por quê? Os aromas estão mais sutis. Quando a gente vai para clima quente, não tô mais falando de elegância, eu já tô falando de porrada, de potência, de estrutura. Então são
formas completamente diferentes, características completamente diferentes de enxergar um vinho na sua taça. Isso aqui vai te ajudar no quê? Degustação às cegas. Olha só, aqui no Toma Essa a gente usa direto esse conceito, cara, direto. Clima quente, clima frio. Isso me ajuda muito a dar um norte ali. É lógico, a gente tem mais regiões de clima frio na Europa? Tem, né? França, norte da Itália, leste europeu, né? Alemanha, norte de Portugal, norte da Espanha. Beleza, só que tem região de clima quente também na Europa, né? Você pega Puglia, sul da Itália, Sicília, Grécia, Macedônia do Norte, sul de Portugal, ali o Alentejo, centro da Espanha, tem várias regiões de clima quente, né? Mais quente lá. Quando a gente vai para o Novo Mundo, regiões de clima frio, norte dos Estados Unidos, o Oregon e o Washington, que eu falei aqui para vocês, a costa chilena, principalmente ali Vale de Lleida, Vale de Casablanca, Nova Zelândia, bem friozinho também, bem fresco. Mas e as regiões de clima quente, então? Aí fica fácil, né? No Novo Mundo, Califórnia, nos Estados Unidos, Vale Central, no Chile, ali, principalmente Maipo, por exemplo, Vale de Maipo. Que mais? Mendoza, na Argentina, pô, quente pra caramba. Aqui, São Paulo, centro-oeste brasileiro, Austrália, várias regiões da Austrália, África do Sul. Então tem, assim, região de clima quente no Novo Mundo é o que mais tem. Então isso vai te ajudar e, assim, às vezes você pega um vinho e acha ele adstringente demais, né? Ou acha ele, esse aqui tá muito levinho pro meu gosto e tal. Na maioria das vezes não tem a ver só com a uva, né? Só com a casta, tem a ver com a região onde ela foi plantada. Se você pegar um Malbec plantado em Mendoza, na Argentina, não tem nada a ver com o Malbec cultivado lá em Cahors, na França. Porque lá em Cahors o clima é mais frio. E aí, amigo, você que é fã de Malbec aí, te dou uma notícia, ela pode ficar bem adstringente e com aromas mais comedidos, um Malbec mais levinho, porque lá no clima frio ela se desenvolve dessa maneira. Só que o mundo acabou gostando mais do Malbec argentino, lá de Mendoza, né? Região quente, que aí com aquele tanino mais aveludado, mais macio, aquela explosão de aromas e sabores na nossa taça. Então, assim, não é só a casta que interfere nisso. É isso que eu quis trazer no conteúdo de hoje. O clima, a temperatura de um vinhedo, ela é muito importante para as características finais de um vinho na sua taça. Então tá claro agora? Tá compreendido aí esse conceito tão importante que a gente tem no mundo dos vinhos, que eu uso tanto no meu trabalho, na minha profissão de sommelier, e eu fiz questão de passar ele para você. Se você tem uma preferência maior para clima quente, para clima frio, deixa aí nos comentários para a gente conversar. Vamos trocar uma ideia, beleza? Valeu, até o próximo episódio. Cheers! Deixa o like aí, hein? Ó, te ensinei bastante no conteúdo de hoje, hein? Deixa o like aí. Bora! Saúde!